Estamos em 2023, mas muita gente continua depositando no lixo comum materiais que devem ter um destino especial, como pilhas e peças de eletrônicos. Itens como esses, se destinados incorretamente, podem provocar danos ao meio ambiente, prejudicar o trabalho de reciclagem, além de representar riscos à saúde pública. Isso pode ser evitado com a conscientização da população e ações, não apenas do poder público, mas também da iniciativa privada, como a implementação de logística reversa, um termo relativamente novo e que muita gente nunca ouviu falar. No programa de hoje, a gente explica como este método funciona na prática. Acompanhe. Para evitar a destinação inadequada de resíduos pela sociedade, diversas ações estão sendo tomadas pelos setores público e privado. Entre elas, a obrigação de fabricantes e comerciantes disponibilizarem formas do consumidor final devolver os produtos após serem utilizados. Ou seja, a logística reversa nada mais é do que o gerador inicial do resíduo ser o responsável pela destinação correta deles após todo o ciclo da cadeia comercial. Pensemos no exemplo de pilhas. O produto fabricado na indústria é vendido pelo comerciante ao consumidor. Depois de algum tempo, a pilha perde carga e não tem mais utilidade para ele, que leva o produto até um ponto de entrega disponibilizado pela fabricante ou comerciante. A pilha é recolhida, mandada para um centro de triagem e consolidação e, posteriormente, encaminhada para uma indústria de reciclagem. Lá, os rejeitos que não têm mais utilidade são dispostos de forma adequada e o que pode ser reaproveitado vira matéria-prima e volta para o fabricante. Ao longo dos últimos anos, algumas leis foram criadas para garantir essa conscientização. Em 2010, surgiu a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já em 2014, o Rio Grande do Sul sancionou a Lei 14.528, que instituiu essa política em âmbito estadual. Aqui em Porto Alegre, o Legislativo aprovou em 2021 o projeto que criou a Política Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que após sancionada, virou a Lei 12.921. Existem alguns itens que, por força de lei, têm que ter a sua captação, ou troca, dentro desse sentido, que é o que preconiza a lei, né? A lei vem nesse sentido, tanto da questão de sustentabilidade quanto de reaproveito, reciclagem ou transformação de bens que já foram manufaturados. É exemplo dos pneus. Vamos dar um exemplo de pneus, que existe logística reversa para pneus. Hoje você vai trocar os pneus do seu carro e você já entrega para o próprio vendedor o pneu usado, que vai dar a destinação correta para ele não acabar terminando num aterro sanitário, onerando tanto o poder público quanto a questão ambiental também. Então, a logística reversa entra principalmente nesse fator da gente diminuir a quantidade de lixo que a gente leva para os aterros sanitários, propondo e incentivando essas políticas de transformação, de reuso, de recuso ou de tecnologia para que a gente possa transformar embalagens, pneus, pilhas, em outros materiais poluentes em bens servíveis, ou seja, aumentando a vida útil deles. O autor da proposta foi o vereador Moisés Barbosa, do PSDB. A legislação cada vez mais vem cobrando de alguns resíduos serem responsabilidade, já que quem coloca no meio ambiente é aquele que produz, que distribui, que ele também tem a responsabilidade de recolher. Por isso o porto-alegrense tem visto de forma crescente unidades e pontos de coleta, seja para lâmpada, para pilha. Então aquilo ali é a responsabilidade daquele que produz aquele resíduo, que de certa forma, entre aspas, impacta o meio ambiente por ter aquele resíduo, e a legislação nacional, estadual e agora municipal começa a cobrar que quem produz e coloca esse impacto no meio ambiente também tem a responsabilidade de recolher e retirar.
A Câmara Municipal também possui a Frente Parlamentar da Logística Reversa. A presidente da frente é a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A gente teve um ano, no ano retrasado, todo ele de reuniões na frente parlamentar, no ano passado também, em função de que nós temos 3 projetos aqui na casa, que é o projeto dos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, lâmpadas, a dos medicamentos e a das embalagens, né? Que a das embalagens é a que nós temos o maior problema de conseguir chegar a um consenso. Então se discutiu muito em cima disso, a prefeitura vem trabalhando muito essa questão também, porque o que a gente entende? Que não adianta a gente fazer um projeto de lei que seja inexequível, que a gente não consiga realizar. Então a gente quer fazer uma coisa que a gente tenha metas e que essas metas elas possam ser cumpridas pelo município, né? E por todos, consumidor, distribuidor e por aí vai, né? Todo esse processo de logística reversa depende de dinheiro e tecnologia. Por isso, muitas empresas se unem em associações setoriais para conseguir colocar em prática as medidas. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE, fundou, em 2016, uma entidade sem fins lucrativos, a Green Electron, para gerir a logística reversa de suas associadas. Aparelhos eletrônicos têm uma infinidade de materiais que podem ser reaproveitados. Plástico, vidro e metais como alumínio, cobre e, em alguns casos, até ouro. A missão da entidade é dar a correta destinação a eles. Findou a vida desse produto. Quebrou, ou você não quer mais, ou você quer trocar. O que você faz com esse eletrônico e as pilhas e baterias que constituem esse produto? A última coisa que você deve fazer é jogar no lixo comum. Tá? Por quê? Isso daí, se jogado em lixo comum, corre o risco de causar contaminações se não disposto de uma maneira correta. E além do que, você tem um desperdício enorme de materiais ali. Todos aqueles materiais que você extraiu da natureza para a fabricação desse produto, eles podem ser reaproveitados, tá? E se você manda isso como lixo comum e vai para um aterro, se for para um aterro ainda, graças a Deus, pode ir parar num lixão, né, ou na beira de um rio, que é muito pior. Todos esses materiais estão lá, parados. Poxa, nós estamos desperdiçando isso e tendo que extrair uma matéria-prima nova. Por todo o Brasil, a entidade tem cerca de 1.300 pontos de coleta. Por ano, ela recolhe quase 715 toneladas de eletrônicos e 163 toneladas de pilhas e baterias. Em Porto Alegre, são 15 pontos de coleta de eletrônicos e 48 pontos de coleta de pilhas e baterias. Aí vem, talvez, o personagem mais importante de todo esse processo, que é o consumidor final, que somos nós, como cidadãos. Por quê? As pilhas e os eletroeletrônicos, né, nós temos em nossas casas. Se não for o nosso primeiro passo de levar esses produtos até um local adequado para que sejam recolhidos e reciclados, nada vai acontecer. Então fica aqui, né, talvez a mensagem que logística reversa é uma coisa importante, é uma coisa muito boa para o meio ambiente, para a saúde humana, para todo mundo. Mas quem tem o papel mais importante é esse consumidor final, é o consumidor, é o cidadão. Ele que precisa levar esses produtos até um local correto. Afinal, a gente não tem como entrar na casa dele, né, e pegar esses produtos, né? Para facilitar o cidadão na destinação correta de resíduos que não podem ser depositados no lixo comum, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre criou as unidades de destino certo. Atualmente, a cidade conta com 7 UDCs que recebem, além de materiais recicláveis, resíduos especiais como os da construção civil, pneus, óleo de cozinha, aparelhos eletrônicos, resíduos de poda de árvores e resíduos volumosos, como sofás e armários. Nós, através do DMLU, nós temos os ecopontos, além da coleta seletiva, nós temos os ecopontos, que são locais de descarte,
e esses materiais lá já são separados. Vou dar um exemplo. Nós temos em Porto Alegre muito resíduo de poda arbórea, muito resíduo arbóreo. Esse resíduo arbóreo, 100% dele é reaproveitado pelo DMLU, porque eu tenho uma usina de compostagem junto ao transbordo que volta para a população em forma de composto orgânico, para hortas, para canteiros, para revitalização de praças de Porto Alegre. Então, isso é um bom exemplo. Eu sei que é um exemplo simples, mas é um bom exemplo de como tu consegue fazer o ciclo como um todo, reaproveitando todo esse material que acabaria indo para um aterro sanitário. A nossa equipe convidou representantes do Instituto Lixo Zero para nos acompanhar numa visita a uma dessas UDCs. A Paulo e o Lucas são embaixadores do Instituto aqui em Porto Alegre e foram com a gente conhecer o Ecoponto Princesa Isabel. A unidade de destino certo Princesa Isabel é um dos 7 ecopontos aqui da cidade de Porto Alegre. A Paula Moleta, que é embaixadora do Instituto Lixo Zero, está aqui conosco e vai explicar para a gente quais os riscos de destinar incorretamente determinados resíduos. Paula, fala um pouquinho para nós sobre os riscos do óleo de cozinha destinado incorretamente. Olá, então... Aqui nós estamos num dos 7 pontos, né, unidade de destino certo, onde recolhe o óleo e dá o correto encaminhamento desse óleo. Então a gente sabe que o óleo, quando ele é colocado, né, na pia do banheiro, no vaso sanitário, na bacia sanitária, ele vai para nossas estações de tratamento, né, causando um sério problema, dificultando ainda mais um tratamento que ele já é super oneroso, né, para nossa cidade. Quando destinado, né, quando colocado assim, sem preocupação em terrenos, em locais, o óleo ele tem um poder de contaminação muito grande. 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água. Então, quando tu coloca ele num terreno, ele pode acessar esses nossos lençóis freáticos. Porto Alegre está num local muito sensível, né, Gil? Então a gente fica em cima de um delta, onde nós temos o nosso Guaíba. Então o óleo, quando destinado corretamente, eu gosto de falar de coisa boa, né, Gil? Então quando ele é destinado corretamente aqui como a unidade de destino certo, a gente transforma esse óleo usado em biodiesel. Ou então encontrar pessoas, né, que transformem esse óleo usado em outras matérias-primas, como sabão, dá para ser feito sabão a partir do óleo usado. Então, pensar, né, como que a gente pode fazer em casa, né? Colocar dentro de um vidrinho, né, e ir acumulando esse resíduo e quando ele encher, trazer aqui para esses pontos que estão abertos aí de segunda a sexta e para fazer a correta destinação. Os resíduos de construção civil e demolição, né, Gil, eles possuem uma política própria, né? Eles têm hoje legislações próprias por serem um resíduo de difícil destinação, difícil reciclagem. Hoje temos alguns projetos na cidade de reciclagem, mas de pequena escala, né? Então, qual é a dica aí, qual é a informação, né, que a gente tem que levar? As UDCs, as unidades de destino certo, elas têm um limite de volume para receber esse resíduo, né? Se não atende, se aumentou esse resíduo, a gente tem que buscar aí empresas que façam a correta destinação, com suas licenças, ok, né? Hoje, no Brasil, a gente tem alguns aterros, né, que recebem esse material, separam esse material e dão um beneficiamento, devolvendo ele para a construção civil. E também, né, quando sempre deixar ele separadinho, né, isso é válido para todos os tipos de materiais, sempre separar gesso do gesso, tijolo do tijolo. Então, é um material volumoso, ele traz um custo absurdo para destinar aqui, porque justamente a população ela tem o costume, a cultura de destinar perto de córregos, né, onde vem a chuva, carrega esse material, assoreando esse córrego e causando aí, né, essas enchentes malucas que a gente tem visto. Então, o correto é destinar corretamente com esses ecopontos ou buscar, né, empresas que tenham, né, a sua licença para a destinação correta desse material. Então, o pneu ele já tem uma logística reversa bem estruturada no Brasil, né, onde hoje quando tu compra um pneu tu tem que devolver o teu antigo pneu, né. Então ele é feito de borracha, que é um material que vai ficar
tempo indeterminado na natureza, e hoje com a logística reversa ele pode ser transformado em asfalto, ele pode ser transformado, né, em outras matérias para estar de novo aí sendo utilizado. Então a unidade de destino certo também recebe esse material. Porto Alegre é uma capital muito arborizada, né? A gente tem aí uma das capitais mais arborizadas é a nossa Porto Alegre. E quando ocorre aí esses temporais, né? Alguma poda que tem que acontecer, são encaminhadas lá para a Lomba. A Lomba do Pinheiro, ela tem, hoje a gente conta com a compostagem desse material arbóreo. Então, lá no site da Meliu tem a quantidade que a gente pode estar trazendo, né, para cá, de podas, porque esse material depois ele vai para lá para ser compostado. Então, não coloquem, né, nos containers, não destinem ele de forma errada. A gente tem esses ecopontos à disposição da sociedade para a gente estar dando um destino nobre, né? Quando a gente fala em destinação nobre dos arbóreos, nada melhor do que a compostagem, devolver esses nutrientes para o solo. Um dos objetivos do Instituto é conscientizar a população sobre a responsabilidade de cada um nesse complexo ciclo. A responsabilidade é de quem gera esse resíduo, ou seja, dentro de casa. Nós temos uma grande responsabilidade sobre esse resíduo. Então, pontos como esse são super importantes para a nossa cidade, porque ela dá uma maior autonomia para cada cidadão. Ele também se sente empoderado e, de uma certa forma, assume a responsabilidade sobre os seus resíduos. Então, o objetivo que nós temos também, como sociedade civil, é usar esses pontos, nessas unidades de destino certo, e que possam haver mais pontos como esse, mais ecopontos, né, para que a população se mobilize, se sensibilize e também entre nessa jornada do desenvolvimento sustentável. É um papel de cada um de nós, dentro de casa, onde a gente gera esse material, que acaba sendo destinado de maneira incorreta e a gente acaba tendo esses trocadilhos de palavra, né? Onde o lixo é uma coisa ruim, nós descartamos os materiais, descartamos inclusive as pessoas. E o conceito lixo zero fala que a gente não deve descartar nada, nenhum recurso, nem mesmo as pessoas, a gente tem que destinar. E quando nós destinamos, apenas mudando a semântica da palavra, a gente tem um poder de transformação muito grande, já que quem recebe esse material, esse recurso, vê valor nele. Então, é fundamental, né, essa responsabilidade, a sensibilização da população para que esses pontos sejam cada vez mais efetivos na nossa sociedade. Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais conteúdos produzidos pela TV Câmara nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.